Vamos lá. Para começar, é importante a gente falar, sem o Danilo, sem a possibilidade de contratar o Danilo, esquece, o Palmeiras não vai ao mercado para contratar um jogador nessa posição, usar o dinheiro, 160 milhões de reais para contratar reforços em outras posições e tal. A Leila, o Anderson Barros e o Abel Ferreira estão bem alinhados em relação ao que é hoje o elenco do Palmeiras, estão satisfeitos com o elenco do Palmeiras. Tá. Ah, mas pô, queria contratar o Danilo. O Danilo era aquela cereja do bolo numa posição, num momento do jogador, num momento de mercado e num momento de imposição do Palmeiras no mercado para você fazer esse movimento. E era um jogador que já estava pronto. Então, assim, você vai trazer um cara gringo de Copa do Mundo, você tem que... o jogador entender o que é a cultura brasileira, de repente o cara que nunca jogou aqui e tal. Mesmo os gringos da América do Sul, eles também passam por processos de adaptação. O Emi Martínez é um que demorou para adaptar. Sim. Né? Então, assim, o Sousa é outro também que demorou para adaptar e está jogando muito bem. O próprio Flaco. O Flaco Lopes, exato. Então, assim, o Palmeiras tinha um combo perfeito com o Danilo, que era um cara conhecedor do clube, querido da academia e tal. O Palmeiras tinha a grana para fazer e queria fazer o negócio para ter uma cereja do bolo. Ponto. Então, assim, não vai ter contratação. O Palmeiras não vai buscar nenhum nome com o fracasso ou enfim, a frustração, ou melhor dizendo, da negociação com o Danilo. O Palmeiras fez 3 movimentos para contratar o Danilo. Foram 3 ofertas. A última, de maneira definitiva, e o Palmeiras avisou o Botafogo que não iria aumentar nem R$1 a oferta. Chegou no limite ali. O limite era 160 milhões de reais, 28 milhões de euros, pagando em 3 anos. O que o Palmeiras ficou esperando? Das primeiras horas da quarta-feira, a gente trouxe aqui no Fala Fonte, e isso tinha acontecido horas atrás, das primeiras horas da quarta-feira até ele entrar em campo, o que o Palmeiras esperava? Um posicionamento do Botafogo em relação ao seguinte: olha, ele vale tanto e a gente quer por tantas parcelas, em tanto tempo de pagamento. Isso o Palmeiras ficou esperando, então assim, não dependia mais do Palmeiras. Dependia do Palmeiras a partir do momento que eles dessem uma resposta, falando, não, a gente quer 30 mais 5 de bônus para pagar em 2 anos. Pode ser? Aí o Palmeiras ia se reunir internamente e ia decidir se ia pagar ou não. Perfeito. Né? Então, assim, não teve essa resposta. Né? Então, assim, ontem à tarde, nos bastidores do Palmeiras, era uma ampulheta que o tempo ia passando e a coisa não ia andar. O pessimismo foi tomando conta. 4 da tarde, uma fonte do Palmeiras chega até a falar assim, cara, se ele chegar e botar o pé lá no Newton Santos, a coisa aqui já vai ser muito do tipo, ó, deixa quieto, não vamos mais. Aí saiu a lista de relacionados. Saiu a lista de relacionados, estava lá, ele chegou e tal, as pessoas do Palmeiras parece que estavam naquele copia e cola, sabe? Era a mesma resposta de várias fontes diferentes. A resposta era, ainda aguardamos uma resposta do Botafogo. Porém, se o Danilo entrar em campo, será um tipo de resposta. E aí, eu até questionei assim, eu falei assim, mas alguns colegas publicaram que houve uma recusa da oferta. E o Palmeiras bateu o pé o dia inteiro falando, não foi nos comunicado que foi recusada essa oferta. Não teve resposta e ponto. Não teve resposta. E o Palmeiras foi aguardando. Quando o Danilo entra em campo, a negociação automaticamente ela caiu. O Palmeiras saiu da negociação, entendendo que não valia a pena você insistir numa negociação num jogador que você claramente não queria ser vendido no mercado nacional. Os novos gestores do Botafogo sempre deixaram claro nas entrelinhas nessa negociação que não tinha convicção do negócio acontecer. O Palmeiras sentia isso quando meteu a oferta de 28 de euros na mesa. Eles não estão convictos. Então teve essa falta de convicção do Botafogo em vender para o mercado nacional que o Palmeiras ficou aguardando. E a resposta veio dentro de campo. A Leila até deu uma aspa ali, deu uma declaração que todo mundo repercutiu, falando que fez tudo para a negociação sair, mas que deseja boa sorte ao Danilo, que é um cara querido e que ele vai voltar um dia no futuro. Essa declaração da Leila, ela tem algo ali de bastidor. Você vai voltar um dia no futuro. É um cara muito querido, fizemos todo o esforço.
o Palmeiras sentia que o Danilo queria ir o Palmeiras sentia que o Danilo queria ir para o clube. E até não quero te atrapalhar e te interrompendo já, mas até o post do Danilo dá meio que a entender isso, né? A gente tem o post aí para mostrar, né, Galindo? Aí é que vem a situação do post, porque assim, quando alguém fala, tipo assim, ele quer vir. Eu ouvi de algumas pessoas do Palmeiras, o Danilo topa vir, o Danilo está empolgado para vir. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com esse tipo de informação. Pra falar do desejo do jogador Porque eu não ouvi da boca do Danilo. Sim. Eu não ouvi isso de um parente do Danilo. Então, eu ouvi de alguém que está interessado na chegada do Danilo. Exato. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas eu ouvia muito, isso eu posso falar agora muito tranquilamente. Eu ouvia muito nos bastidores do Palmeiras, o moleque quer vir, o moleque tá louco para vir. Então, é uma situação em que o Botafogo foi cozinhando, né? Foi administrando, e a postura do Danilo, tirando esse post que faz com que alguns torcedores do Botafogo fiquem chateados, porque bota uma lenha, faz uma fogueira desnecessária, e o torcedor do Botafogo está na razão mesmo, porque comemorou muito a permanência do Danilo, o Danilo nunca forçou uma saída. A postura do Danilo na negociação sempre foi muito correta, sempre foi muito transparente. A única impressão que passava, inclusive, ele deixa claro no post, é que ele não queria ir para a Rússia, né? Que ele não queria. Era só isso. E assim... aliás, o Botafogo... João. Bruno? O Botafogo topa fazer negócio com a Europa. Topa fazer negócio com a Europa. Beleza, mas o mercado russo era um mercado que ele, Danilo, batia o pé e não queria. Não, sobre essa questão, só para complementar, e o Hernan tá na linha de raciocínio dele aí, até peço desculpa por ter bloqueado, para reforçar essa questão, Danilo, ontem, quando eu trago a informação que o Franklin chega para ele e diz, olha, eu vou te colocar em campo, e aí faltou tentar entender para mim se era titular ou reserva, mas claramente você vai jogar, seja titular ou reserva. Essa informação eu publiquei ao longo do dia na ESPN antes do jogo, naturalmente. Logo depois me falaram o seguinte... Até pensei, pera lá, ok, o Franklin relaciona, o Franklin diz que ele vai jogar e perguntei para uma fonte minha, mas olha, será que o Danilo bate o pé e fala que não vai jogar? E esperei pela resposta. E a resposta veio depois, falou, não, o Danilo não vai bater o pé para não jogar. Se o Franklin falou que ele vai jogar, ele vai ser profissional. Ele não vai falar para o Franklin, olha, tô aí no processo de negociação, quero sair, não me coloque, tô fora. Se ele fizesse isso, aí o clima teria azedado. Mas o Danilo ontem foi muito profissional, tem contrato vigente, evidentemente, boa relação com o Franklin. A hora que o Franklin falou para ele, olha, você vai jogar, em nenhum momento ele cogitou não jogar para não cumprir o 13º jogo no Brasileirão. Vamos lá, como as informações são muito a todo momento, tô aqui conversando sobre Emi Martinez. Perfeito. O Bruno Andrade trouxe, mas a questão, e é importante a gente colocar isso aqui, sem o Danilo fechado no Palmeiras, tem gente nessa negociação que acha que é difícil o Palmeiras liberar o Emi Martinez para ser vendido para o Los Angeles Galaxy, né? Isso. Deve emperrar a negociação, aspas para a fonte, difícil de andar. Porém, tá na mão do Palmeiras a decisão. E aí, quando essa fonte diz está na mão do Palmeiras a decisão, eu lembro que o Palmeiras está fazendo pequenas vendas, Luigi, o menino que foi para o Necaxa, lá o zagueiro, o Naves, e o Emiliano Martinez pode entrar nesse bolo, porque o Palmeiras precisa fazer caixa para a questão do fluxo de caixa no segundo semestre. Perfeito. Para não atrapalhar, porque o Palmeiras pode ter, com a quantidade de contratações aí e tal, folha salarial alta, paga clube, investimento e tudo mais, tem um gasto muito alto e isso pode gerar um problema de fluxo de caixa, então você precisa fazer algumas negociações. Então, assim, vai depender do Palmeiras, mas quem está nessa negociação entende que pode emperrar esse negócio Los Angeles e Palmeiras em relação ao Emi Martinez. Respondida a questão. Então vamos aguardar aí para ver se o Emi Martinez segue ou não com a não chegada do Danilo ao Palmeiras. É impressionante, o chat está dividido entre palmeirenses chateados que o Danilo não veio, mas provocando
os torcedores do Botafogo pelo post do Danilo. Torcedores do Botafogo, obviamente, mandando aqui. Qual é o número que ele vai usar no Palmeiras para mandar fazer uma camisa e tudo mais. Mas dois comentários... Estão todos certíssimos. Todos certíssimos. É isso, Bruno. Faz parte, irmão. Faz parte. Isso, inclusive, essa quem é a pega graça. O palmeirense tem que provocar o botafoguense. O botafoguense tem que aproveitar agora para tirar sarro do palmeirense. Essa é a graça do futebol. Com respeito e sem violência... A provocação é super válida, gente. Pelo amor de Deus, continuem. É isso, continuem. Inclusive, teve provocação do próprio Botafogo nas redes sociais. Além do post do Danilo, teve o post do Fogão. Assim que ele entrou em campo, se eu não me engano, né? Foi. Entrou em campo, a arte, já diria o outro, a arte estava pronta. O Mr. Bean ali. Olha lá, tá aí, ó. Mas tem uma musiquinha, bota a musiquinha aí. Solta o som aí, Carlão. Não tinha visto com áudio. Que sacanagem, velho. Pô, e alguns torcedores de rivais do Palmeiras no estúdio estão dançando neste momento. É o seguinte, além da zoeira, tem alguns comentários pertinentes aqui no nosso chat, podem continuar zoando. É saudável, tanto o palmeirense quanto o botafoguense brincando aí com respeito. Mas o Thiago Henrique manda o seguinte, eu também não tenho a resposta, vou perguntar pro Hernan. Com a notícia de que a cláusula do Danilo para o exterior é de 20 milhões de euros... Não. Não existe 200 milhões. O Textor, ele veio a público ontem esclarecer essa situação. Uma questão de 200 milhões. De digitar ali no contrato e tal, então isso essa dúvida foi tirada. É 200 milhões. E a outra não é nenhuma pergunta, é uma questão de opinião, e aí eu quero saber, vocês que acompanham o mercado podem dizer se a opinião do Ghost aqui tem sentido ou não. O Danilo pode ser igual à contratação do Andrés Pereira. Pediram muito, no momento não deu certo. Depois de 6 meses ou 1 ano, acho que o Danilo vai estar mais barato e vem para o Palmeiras, assim como a Leila disse. É possível? Possível é tudo. Possível até o Manchester United ou o Manchester City contratar o Danilo no meio do ano, lá, aquela janela de ajustes. Tudo depende do mercado, do momento que o cara está vivendo. Assim, hoje, e é importante a gente falar que assim, a expectativa de quem trabalha com o Danilo era uma expectativa de uma grande venda ao futebol europeu, uma prateleira top do futebol europeu, desde que ele fizesse uma Copa do Mundo boa, porque a gente vinha acompanhando e a gente vinha falando, eram opiniões de vários colegas, de ex-jogadores e tal, que o Danilo poderia tomar a vaga no time titular da seleção brasileira para a Copa. Eu botava fé nisso, cara. Você estava lá, a gente falava muito disso aqui no Fala Fonte. Falava muito. E eu ouvia muito nos Estados Unidos isso, falei aqui muitas vezes no nosso Fala Fonte de Copa, que o Danilo era um cara que pedia passagem nos treinos, né? Loucura. Só que acabou que não aconteceu. E aí o Danilo não foi titular, teve pouca minutagem na Copa, e isso para o mercado é um mercado que acaba ficando mais escasso. O Thiago Chantry faz outra pergunta interessante aqui. Hernan, você falou que o Palmeiras não vai atrás de outro reforço na posição, mas o clube tentou o Almada no início do ano. Sem o Danilo, esse interesse pode ser retomado? Entrar nessa briga aí contra o Flamengo, né? Que tá tentando o Palmeiras? Não, acabei de falar, o Palmeiras está satisfeito com o elenco que tem. Então é isso, se não veio o Danilo, a Leila, inclusive, deixou bem claro isso, né? Cara, mas assim, eu vi um movimento nas redes sociais de torcedor, já que tem essa grana aí, vai para cima do Almada. Aí você tem o John Arias. Cara, você tem o Paulinho. Você tem o Ramon Sousa, que tá jogando bem, que é um cara que jogava na Premier League. Você tem o Alan Elias, que o Palmeiras não quer vender. Maurício? Não vai. Maurício, cara, que vai chegar a oferta pro Maurício, deve chegar na janela. Mas assim, o Palmeiras vai avaliar se vai vender e o Maurício está muito tranquilo em relação a isso. Tem os meninos aí que estão subindo, o Heitor, que estreou, que é um menino muito bom. Tem o Eric Belé, que ontem o Bruno trouxe a informação que a Lazio queria e, por empréstimo, fechou a porta, não quer e tal. Então, assim, Parma. Foi o quê? Não era Lazio, né? O Parma. Foi o Parma, isso, o Parma. Italiano. E assim, vários jogadores ali para a posição do Almada. O Almada para mim o Almada é craque. Craque. Só ele joga por dentro e joga pelo lado do campo. Mas assim, cara, você vai congestionar uma posição ali que você já tem vários atletas, acho que não faz muito. Você pagou 25 de euros no John Arias, cara. Você está pagando ainda a parcela. Está pagando a parcela pelo Andrés Pereira.
tá pagando a parcela do Paulinho. O Paulinho tá sendo pago ainda. O Paulinho é dívida para 5 anos. Nossa. E é um jogador, cara, é um jogadoraço. É outro craque. Que, entre aspas, ainda não estreou no Palmeiras, né? Tá pagando o Barbosa, que chegou agora, se eu não me engano. Pagando o Barbosa. Mas tô falando dos altos investimentos, né? Exato. Porque, ó, vamos lá, Paulinho, 18 de euros. John Arias, 25 de euros. Vitor Roque, 25 de euros. Andrés Pereira, foi o mais barato aí, 10, 12 de euros. Eu nem consegui juntar tudo, mas vai bater uns 100 milhões de Então, euros. por isso que o Palmeiras também está preocupado com essa questão do fluxo de caixa, porque existem esses compromissos a serem honrados e você precisa fazer o teu caixa girar. E essas vendas menores são importantes. Agora é o seguinte, Bruno Andrade, quero também a sua participação no assunto aqui, olhando mais pelo prisma, o lado do prisma do Botafogo. Afinal, Danilo fica, né? Mas tem essa questão do Zenit. E aí, como fica depois desse post do Danilo uma possível negociação? Porque nós sabemos, não é de hoje, que o Botafogo também precisa de um fluxo de caixa, precisa fazer dinheiro. Portas fechadas após esse post ou não é bem assim? Sim, eu nunca vou dizer impossível, porque no futebol, João, especialmente no mercado da bola, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. Hoje eu acredito no Danilo. Se o Danilo está dizendo que não tem interesse em jogar no futebol russo, eu vou comprar essa versão até o momento em que eu perceber que essa situação pode trocar, pode mudar. Porque ela pode trocar, ela pode mudar. De repente, a oferta passa a ser estratosférica, algum motivo acontece que a gente não vai ter conhecimento e a negociação vai para frente. Mas respondendo pelo hoje, a realidade, o factual é: o Danilo não quer e não vai para o Zenit. Mas veremos amanhã. O dia de amanhã é sempre a maior incógnita, a maior novidade. O post dele é bem categórico. Ele não quer jogar do Zenit. Ele só reforça uma informação que nós na ESPN e no Fala Fonte a gente trouxe com tanta clareza, de forma tão insistente, dia após dia, semanas após semanas. A gente dizia, ele não quer o Zenit, e o Zenit aumentava a proposta. Ele não quer o Zenit aumentava o salário. Ele não quer o Zenit aumentava a comissão. Ontem eu trouxe uma informação super importante para vocês terem uma noção do tamanho da pressão do Zenit para fechar um negócio. O Zenit pagaria 10 milhões de euros só de comissão. Teria depois a parte com o com o Botafogo, a parte com o jogador, mas só de comissão, para ser depois repartida entre representantes, empresários, intermediários, etc, etc, 10 milhões de euros. E aí o negócio ficaria em torno de 30 mais esses 10, ou 25 mais esses 10, não sei. Só que só para comissão seriam 10 milhões de euros. O jogador não quer, gente. Se o jogador não quer, o jogador tem a última palavra. É ele que assina o contrato. Ele pode ser pressionado, ele pode ficar revoltado, mas é ele que assina o contrato, se fica ou não fica, se renova ou não renova. Eu só vou falar categoricamente que ele não vai para a Rússia, para o Zenit, a hora que o mercado fechar. Enquanto o mercado não fechar, eu me resguardo com as palavras do Danilo, não com informação. Palavras do Danilo. O Danilo não quer. E a mensagem do Danilo ontem, ela tem duas interpretações, e as duas interpretações são válidas. Eu por acaso, estou ainda um pouco em cima do muro sobre essa interpretação, que é basicamente a seguinte: não dá para encontrar outra interpretação para além dessas duas. Ou essa mensagem é para alguém do Botafogo, da estrutura: olha, não me forcem a ser vendido para o Zenit porque eu não vou. Ou é para o Botafogo, ou é para algum representante intermediário que tem forçado a negociação e colocado mais dinheiro na mesa. Ou seja, meus amigos, meus agentes, meus intermediários, meus parceiros, eu não quero. Das duas, uma. Ou foi para o Botafogo, ou foi para as pessoas que estão participando do processo com o Zenit. Num primeiro momento, eu achei que era para as pessoas que estão participando do processo. Conversando depois com outras pessoas, para tentar tirar mais interpretações e informações, nesse momento eu estou mais para o lado de mensagem para o Botafogo ou para alguém do Botafogo. Não para a instituição Botafogo, mas para alguém do Botafogo que queria que ele fosse para o Zenit e não para o Palmeiras. Essa novela segue, inclusive, né, André Hernan? Parece que tá virando uma série Disney Plus. A temporada 1 aí, Palmeiras, Botafogo acabou. A gente vai ter a temporada 2, Zenit e o interesse talvez de outros mercados do futebol europeu. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras pra você. Infelizmente, o Danilo não deve vir nessa semana, mas deve vir pra próxima
temporada, não na próxima temporada, mas a próxima oportunidade que o Palmeiras tiver a oportunidade aí, talvez dê negócio. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.